pessoal, satisfação estar com vocês mais uma vez. Estamos aqui para apresentar mais uma videoaula na sequência que nós havíamos combinado por causa do decreto de restrição de ajuntamento de pessoas. Então nossa aula de hoje ela vai estar concentrada, de certa forma, numa defesa em torno da filosofia, outra na questão da filosofia em torno de sua cientificidade. Vou explicar isso, apesar de nós não considerarmos a filosofia como uma ciência, como nós conhecemos ciência na atual conjuntura. E uma outra questão é a sua fração, a divisão da filosofia, como ela se divide em certas áreas. Mas vamos lá, sobre a questão da filosofia e ciência, nós vamos encontrar alguns filósofos, alguns pensadores que vão colocar a filosofia próximo da categoria de ciência, mas vamos tentar compreender. A questão da ciência, normalmente nós entendemos a ciência como aquele ramo do conhecimento que tem um objeto específico e que tem um método para trabalhar o comportamento ou desenvolvimento de tal objeto, ou seja, seu objeto de pesquisa. Então a filosofia propriamente dita, ela não tem em si um objeto de pesquisa. Então, nesse critério de conhecimento científico, desse critério de alvo do conhecimento, a filosofia não se compara ou não se iguala às ciências que nós conhecemos hoje, ou da maneira como nós a conhecemos hoje. Mas se formos considerar, por exemplo, a filosofia como um ramo do conhecimento que busca as respostas mais profundas sobre determinadas coisas, como problemas relacionados à vida humana, à natureza, essas coisas, ela vai se aproximar da ciência quando nós pensamos em relação ao processo da busca por uma determinada informação, ou por um determinado dado, ou por um determinado aprofundamento de tal coisa. De qualquer forma, não podemos pensar a filosofia como ciência se considerarmos o que nós classificamos como ciências hoje. Mas você vai encontrar, é possível encontrar alguém que coloque filosofia na categoria de ciências. Ela pode ser se pensarmos em processos, mas não se pensarmos em objeto ou objetivo, ou algo bem específico. A filosofia, apesar de buscar os princípios primeiros, os fundamentos das coisas, que algumas ciências também procuram, ela não se limita a uma resposta consolidada ou única sobre determinado conhecimento. Outra coisa também, sobre uma defesa da filosofia, se nós pensarmos que a filosofia é alguma coisa ruim, o que eu quero dizer como coisa ruim? Porque nós ouvimos rotineiramente alguém falando sobre filosofia, principalmente na área de teologia, os retóricos, por exemplo, da teologia, ou os pregadores de igrejas, eles costumam demonizar a filosofia. Uma coisa eu quero esclarecer aqui, nesse momento. Normalmente as pessoas que demonizam a filosofia, que põem em xeque a filosofia, são pessoas que nunca leram absolutamente nada sobre a filosofia. Talvez por terem ouvido falar de pensadores como Marx, Nietzsche, Feuerbach, Epicuro e alguns pensadores que têm um pensamento um pouco contrastante com a ideia religiosa ou com o postulado da religião, acham que a filosofia está limitada a esses pensadores. Não, absolutamente não. A filosofia ela não está limitada ao marxismo, não está limitada ao niilismo nietzschiano e não está limitado ao pensamento dos epicureus, muito menos sobre os pensamentos céticos. A filosofia é muito ampla. Então, quando se demoniza ou se coloca a filosofia em xeque, normalmente nós estamos diante de uma pessoa que nunca leu de fato uma obra de filosofia, ou nunca leu sobre a história da filosofia, ou sabe absolutamente nada sobre filosofia. A filosofia
ela anda de mãos dadas em alguns aspectos com a teologia. Muitos dos fundamentos, dos conceitos e de descrições usadas na teologia são herança de pensamentos filosóficos. Salvação, princípio de existência de alma, a lógica para a existência do divino, essas coisas são todas herdadas da filosofia. Então não dá para demonizar a filosofia e tirar dela a qualidade que ela tem como ramo de conhecimento por causa de um conservadorismo religioso. A filosofia, ela é dividida em várias áreas de conhecimento dentro dela mesma. É uma fração, na verdade, de conhecimentos, mas com uma finalidade, de certa forma, exclusivamente filosófica. Então nós vamos ver, por exemplo, num período em que Aristóteles fez uma divisão dos ramos de conhecimento, ele escreveu ou reescreveu várias obras e colocou em categorias, em áreas de conhecimento. Então nós temos alguns estudiosos que colocaram o conhecimento dividido por área. Não é diferente também com a filosofia. Por exemplo, quando Andrônico, no ano 70 a.C., estava dividindo as obras, ou separando, arquivando as obras de Aristóteles, ele dividiu e separou isso na biblioteca, e entre essas divisões, ele dividiu filosofias, como a metafísica, por exemplo, que foi uma das obras que ficou além daquelas obras da física, né? De obras que tratavam exclusivamente sobre as coisas reais. Então nós temos uma divisão que já é feita há muitos anos. Com base nessa divisão, a gente vai tentar esclarecer para vocês, ou tentar fazer uma descrição dessa divisão da filosofia por áreas. Então vamos ver lá. Nós temos, dentro da divisão da filosofia, dois campos, basicamente: a filosofia primeira e a segunda filosofia. Nessa filosofia primeira, nós vamos encontrar a metafísica, a filosofia da natureza, a antropologia, a teologia natural, a teoria do conhecimento. Na filosofia segunda, nós temos a ética, a filosofia política, a filosofia do direito, a filosofia empresarial, a filosofia econômica, a filosofia do trabalho, a filosofia da técnica e a filosofia da arte, entre outras. É claro, nós não temos exclusivamente apenas essas áreas, mas essas áreas são as áreas principais da divisão da filosofia. Dentro dessa divisão, nós temos algumas que nós temos interesse de descrever para vocês. Não dá para descrever todas as filosofias, todos os ramos, né, de conhecimento da filosofia, mas algumas nós poderemos falar. Por exemplo, a metafísica. É importantíssimo, principalmente para os estudantes na área de teologia, compreender a questão da metafísica. Quem inaugura a metafísica praticamente, pelo menos do ponto de vista metodológico, é Platão. Quando ele escreve sobre argumentos ontológicos da alma, a questão do movimento da alma, quando ela sai de um corpo e migra para outro, ele rompe as barreiras do hiperurânio. Então, nesse primeiro momento, por volta do século IV, nós vamos encontrar a primeira concepção de um argumento metafísico. A metafísica, de certa forma, é um campo de conhecimento da filosofia que procura estudar as coisas no seu nível mais profundo. Mas precisamos entender, nós não estamos falando de partículas de átomos e nem de célula. Nós estamos falando de coisas que não podem ser vistas, apenas compreendidas, ou seja, inteligíveis. Esse aspecto da metafísica, por exemplo, se eu pensar que as coisas que estão diante de nós, toda a matéria que está diante de nós, não resume a realidade daquilo que nós vemos. Ou seja, eu acredito que
Por exemplo, eu como ser humano sou muito mais do que esse corpo que está aqui. Quer dizer, há mais em mim do que esse corpo visível. A capacidade de pensar, a cognição, o próprio pensamento abstrato, essas coisas, elas são originadas em quê? É acreditando numa questão metafísica que nós entendemos que a realidade ela não se limita a essa coisa dada, ao ser aí, esse elemento puramente visível com os olhos. A metafísica ela deixa para nós o legado de compreender que a realidade ela é ulterior àquilo que nós podemos ver com os olhos. O próprio nome metafísica está dizendo muito além, ou além daquilo que nós podemos ver com os olhos. A metafísica ela é importante para a filosofia e para a teologia, e principalmente para a teologia, porque ela coloca, por exemplo, a possibilidade da compreensão de que algo transcende a matéria física e, por exemplo, dentre esses algo que transcendem a matéria física, podemos encontrar o divino. É compreendendo a lógica, o argumento metafísico que podemos chegar à conclusão, por exemplo, de que há um divino, como fez o próprio Aristóteles. De certa forma, até a própria metafísica para Aristóteles soa como um som de teologia, muito mais de teologia, como filosofia propriamente dita. Só que precisamos compreender que se eu falo de uma teologia em Aristóteles, nós estamos querendo colocar uma teologia dogmática, mas muito mais uma teologia natural. Então, observamos bem, a metafísica é um ramo da filosofia, uma linha de conhecimento lá, que dá para nós, ou estende para nós a possibilidade de conhecimento daquilo que ultrapassa o limite dos elementos físicos, ou seja, daquilo que os olhos podem ver, que binóculos podem ver, que de certa forma pode ser contado, quantificado. A metafísica mostra para nós tudo aquilo que nós não podemos ver, que só talvez pela lógica e pela inteligibilidade, ou seja, só com a capacidade de pensar a respeito, nós podemos demonstrar, possivelmente com palavras, embora limitadas, mas a metafísica tem para nós uma validade extremamente importante, tanto para a teologia quanto para a filosofia. Bom, por enquanto nós vamos ficar aqui, nós teremos mais coisas para falar de outras áreas da filosofia, como nós colocamos no gráfico para vocês. Mas, para não ficar tão extensa essa aula, então nós vamos nos limitar aqui e no nosso próximo vídeo nós falaremos um pouco mais sobre a divisão da filosofia. Muito obrigado por terem assistido mais essa aula, estou agradecido, nosso canal está aí, continue se inscrevendo. Um grande abraço a todos, eu sou o Professor Belo e estou muito feliz por estar com vocês mais uma vez. Um grande abraço a todos.